Oi, eu me chamo Nogueira e senta aí que a gente vai conversar um pouco, porque eu sei que se você clicou nesse vídeo, você não tá numa situação legal. Mas enfim, vamos lá. Existe uma mentira que muita gente acredita durante a vida inteira. A de que a família sempre é um lugar seguro, que pai e mãe sempre sabem o que estão fazendo e que crescer dentro de casa é automaticamente crescer em paz. Mas basta viver alguns anos para descobrir que isso nem sempre é verdade. Tem gente que nasce em um lar onde existe apoio, já outros nascem em um campo de batalha, onde tem discussões todos os dias, comparações, manipulação e gritos o tempo todo, brigas o tempo todo, pais emocionalmente ausentes. Ou às vezes até presentes demais, onde eles querem controlar cada passo que você dá. E o pior de tudo é que quando você cresce nesse ambiente, você começa a acreditar que aquilo é normal. Você acha que todo mundo vive assim, que a mais sofrer e que carinho sempre vem acompanhado de culpa. E que errar significa perder o valor. E é aí que mora o perigo, porque uma família disfuncional não destrói apenas a infância. Ela te segue por todo o resto da sua vida. Carl Jung, um grande filósofo, disse uma frase que pode te tocar um pouco agora. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Pensa por um instante aqui comigo, quantas decisões suas realmente são suas? Quantas vezes você pediu desculpa por coisas que nem eram sua culpa? Quantas vezes você aceitou migalhas de carinho porque foi isso que aprendeu dentro de casa? A verdade, ela dói, mas ela também liberta. Porque uma família quebrada ensina hábitos quebrados. Não porque essas pessoas sejam necessariamente ruins, mas porque pessoas machucadas costumam machucar outras pessoas. Imagine alguém que passou a vida inteira ouvindo que nunca era bom o suficiente. Quando essa pessoa virar pai ou mãe, existe uma grande chance dela repetir exatamente o mesmo comportamento. Não porque ela queria, mas porque nunca aprendeu outra forma de amar. É como um ciclo, uma corrente invisível passando de geração para geração, e alguém precisa ser forte o suficiente para quebrá-la. E talvez esse alguém seja você. Mas calma, isso não significa carregar o peso do mundo nas suas costas. Aliás, esse é um erro comum de quem cresceu em famílias disfuncionais. Você acredita que precisa salvar todo mundo, resolver todas as brigas, manter todos felizes, virar terapeuta dos próprios pais. Só que existe um detalhe: você era uma criança. E crianças não deveriam carregar problemas de adultos. Epicteto, ele dizia que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O comportamento dos seus pais nunca dependeu de você. A forma como eles lidavam com os próprios traumas também não. Você pode até entender o motivo de alguém agir daquela maneira, mas entender não significa aceitar e nem continuar permitindo. Muita gente confunde perdão com obrigação. São coisas completamente diferentes. Você pode perdoar alguém e ainda assim decidir manter distância. Você pode amar sem aceitar o abuso. Você pode respeitar sem abandonar a si mesmo. Isso parece egoísmo, mas na verdade é maturidade. Existe um desenho que eu gosto muito, que é Avatar, a Lenda de Aang, e lá tem o personagem Zuko. E o Zuko, ele cresceu tentando desesperadamente conquistar o amor do pai dele. Ele fez tudo o que podia, mudou quem era, abriu mão dos próprios valores e mesmo assim nunca era suficiente. E só quando ele parou de buscar a aprovação de quem nunca conseguiria oferecê-la, ele finalmente encontrou a paz e ele se encontrou. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, esperando que alguém finalmente te diga: agora eu tenho orgulho de você, agora você é suficiente. Talvez essa frase nunca venha, e isso machuca. Mas continuar esperando machuca muito mais. Seneca, ele escreveu que sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. Às vezes você passa anos imaginando uma versão dos seus pais que simplesmente nunca existiu, esperando um pedido de desculpas, uma mudança, um abraço. Enquanto isso, a sua vida vai ficando parada. Não porque você não consegue seguir em frente, mas porque ainda espera algo que talvez nunca vá acontecer. E quanto antes você aceitar essa possibilidade, mais cedo você vai começar a viver. Existem algumas outras consequências de viver com uma família disfuncional. Você não aprende a viver, você aprende a sobreviver. Você tá sempre alerta, sempre esperando o próximo problema, sempre imaginando que algo ruim vai acontecer mesmo quando tá tudo bem. Seu corpo relaxa e a sua mente não.
É como um soldado que voltou da guerra, mas continua ouvindo explosões dentro da própria cabeça. Por isso que tantas pessoas sentem culpa quando estão felizes, porque felicidade parece estranha. O caos, esse sim parece familiar. Mas tá na hora de você pôr um fim nesse caos. Não repetir, não transmitir e não ensinar aos seus filhos os mesmos medos que ensinaram pra você. Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis que você vai ter na sua vida, porque ela vai exigir coragem pra você olhar para si mesmo lá dentro de você e olhar para aquele lugar onde dói. É muito mais fácil culpar o mundo inteiro, muito mais fácil dizer eu sou assim por causa da minha família e pronto. Problema resolvido, né? Não tá resolvido, porque existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A culpa pelo que aconteceu pode não ser sua, mas a responsabilidade pelo que você faz daqui em diante é. Viktor Frankl perdeu praticamente tudo durante o Holocausto. Mesmo assim, escreveu que a última liberdade humana é escolher a atitude diante das circunstâncias. Isso não significa fingir que não sofreu, significa não permitir que o sofrimento escolha quem você será. Existe outro desenho que eu também gosto muito, que se chama BoJack Horseman. E o desenho inteiro gira em torno dessa pergunta: até que ponto nossos traumas justificam nossas atitudes? BoJack, ele sofreu muito, mas toda vez que usava esse sofrimento como desculpa para machucar outras pessoas, as consequências continuavam existindo, porque dor explica, mas não absolve. Talvez essa seja uma das maiores lições da vida adulta. Você pode reconhecer seus traumas, procurar ajuda, fazer terapia, estudar, mudar seus hábitos, construir relações saudáveis. Tudo isso vai levar tempo, mas acontece, e acontece um dia de cada vez. Não existe transformação instantânea, não existe uma frase mágica que vai apagar todo o seu sofrimento. Existe prática, paciência, recaída e aprendizado. E existe uma escolha repetida diariamente, a escolha de não entregar o controle da sua vida para aquilo que aconteceu ontem. Marco Aurélio, ele escrevia para si mesmo todas as noites, não para reclamar, mas para lembrar quem desejava se tornar. Talvez você também precise fazer isso, não para esquecer sua história, mas para impedir que ela continue escrevendo seu futuro. No fim das contas, crescer em uma família disfuncional pode deixar cicatrizes. Algumas nunca desaparecem completamente, mas cicatriz não é ferida aberta, é prova de que alguma coisa sobreviveu. E você tá aí, você sobreviveu, agora falta você ir viver. E viver significa construir uma identidade que não depende da aprovação de quem nunca soube te amar. Significa aprender que carinho não precisa doer, que respeito não precisa causar medo e que amor não precisa ser conquistado o tempo inteiro. Você não escolheu a família que você nasceu, mas você pode escolher a pessoa que você quer se tornar. E essa decisão, ela pode começar agora, porque existe uma grande verdade nisso tudo. Você não é obrigado a continuar carregando uma mochila que outra pessoa colocou nas suas costas. Pode deixá-la no chão, você pode respirar e pode seguir em frente. E quando olhar para trás, você vai perceber que a maior vitória não foi mudar sua família, foi impedir que a dor dela definisse a sua história. Esse é o verdadeiro significado de crescer.